Durante a Segunda Guerra Mundial, entre todas as máquinas de guerra que surgiram nos campos de batalha, uma ganhou um status quase mitológico, como se fosse uma criatura de aço surgida das sombras da engenharia alemã, o Panzerkampfwagen 6 Tiger, o temido tanque Tiger. Ele não era apenas um veículo militar, era um símbolo, um monstro que despertava medo antes mesmo de aparecer, um gigante envolto em histórias de indestrutibilidade que marcaram para sempre a memória dos soldados que o enfrentaram. Entender por que o Tiger era tão difícil de destruir é mergulhar em um momento da história em que a tecnologia, o desespero estratégico e a propaganda se misturaram para criar algo maior do que o próprio tanque. O Tiger foi criado num período crítico, quando a Alemanha nazista precisava desesperadamente recuperar a vantagem contra o avanço soviético no fronte oriental. Em 1941, a Wehrmacht percebeu que seus tanques tradicionais, como o Panzer III e o Panzer IV, simplesmente não eram páreo para o T-34 soviético e o KV-1, máquinas com blindagem inclinada, mobilidade superior e canhões capazes de destruir blindados alemães à distância. A resposta alemã não poderia ser tímida. Eles queriam um tanque que devolvesse o terror que os soviéticos haviam imposto. O resultado foi o Tiger, uma máquina que parecia criada não para vencer batalhas discretamente, mas para dominar qualquer confronto de forma absoluta. E o primeiro segredo de sua quase indestrutibilidade estava exatamente nisso, sua blindagem. Enquanto tanques comuns tinham proteção suficiente apenas contra armas leves, o Tiger ostentava placas de aço de 100 mm na parte frontal, um absurdo para a época, praticamente o dobro do que era considerado normal. Essa blindagem reta, embora pesada, transformava o Tiger em um bloco de metal capaz de absorver impactos diretos que destruiriam qualquer outro veículo. Para muitos soldados aliados, era como disparar contra uma muralha. Canhões antitanque comuns simplesmente ricocheteavam ou explodiam sem efeito, criando a impressão de que o Tiger era invencível. Mas o que realmente elevou esse tanque ao patamar lendário foi seu armamento. O Tiger carregava o canhão KWK-36 de 88 mm, uma adaptação do famoso Flak 88, a arma antiaérea que já era temida por sua precisão e poder destrutivo. Os alemães simplesmente colocaram essa arma devastadora dentro de um tanque, e o resultado foi um veículo que podia destruir inimigos antes mesmo que eles conseguissem se aproximar. A combinação de blindagem quase impenetrável e poder de fogo superior significava que em muitas batalhas o Tiger destruía seus adversários a 1.500 metros de distância ou mais, enquanto os tanques aliados precisavam chegar perigosamente perto para terem alguma chance. Esse desequilíbrio gerava uma sensação de impotência entre as tropas inimigas, que muitas vezes eram abatidas antes que sequer enxergassem o Tiger com clareza. E isso alimentou o mito. Mas o Tiger não era apenas uma máquina robusta, era também uma máquina rara. Menos de 1.400 unidades foram produzidas, o que contribuiu para sua aura de criatura lendária. Justamente porque poucos existiam, cada encontro com um Tiger se tornava uma história que circulava rapidamente entre os soldados. Quando um aparecia, parecia que surgia um inimigo sobrenatural, uma espécie de chefão final no campo de batalha. A percepção era tão poderosa que, em muitas ocasiões, tropas aliadas relataram ter visto um Tiger mesmo quando ele não estava lá. Qualquer tanque alemão mais robusto era confundido com ele. O medo cria os seus próprios fantasmas. Ainda assim, o Tiger tinha fraquezas muito claras, mas isso não o impedia de ser difícil de destruir. Seu peso era absurdo, ultrapassando 50 toneladas, o que exigia um motor extremamente potente, mas ao mesmo tempo vulnerável. Em terrenos malamecentos, ele atolava, em terrenos montanhosos, ele sofria, e em longas marchas, mecânicos desesperados precisavam parar constantemente para evitar o superaquecimento. A verdade é que se um Tiger fosse atingido nas rodas, nas laterais ou na traseira, podia ser destruído como qualquer outro tanque. Mas chegar a essas regiões era o verdadeiro problema. O Tiger raramente permitia que o inimigo se aproximasse. À distância, ele era praticamente imbatível, e isso mudava toda a dinâmica da batalha. Muitos soldados aliados só conseguiam derrotar um Tiger através de cercos explosivos colocados manualmente, ataques aéreos ou pura sorte.
Outra razão pela qual ele era tão difícil de destruir está na doutrina alemã. O Tiger raramente lutava sozinho. Ele era tratado como peça estratégica, apoiado por infantaria, veículos de suporte e táticas defensivas que reforçavam ainda mais sua durabilidade. Não era apenas o tanque, era o cenário inteiro se reorganizando ao redor dele. Sua presença alterava o campo de batalha. E é aqui que entra a reflexão. O Tiger era um monumento à engenharia extrema, mas também um monumento à obsessão militar. Seu poder o tornava temido, mas o peso, o custo e a manutenção difícil também o tornavam insustentável. Era uma máquina brilhante, mas criada dentro de uma lógica de guerra total que consumia recursos em ritmo destrutivo. O Tiger simboliza o paradoxo da tecnologia militar. Quanto mais poderosa, mais cara, mais pesada, mais complexa e, às vezes, mais inútil em uma guerra longa. Ele era quase impossível de destruir, mas também quase impossível de manter, produzir ou operar em larga escala. Assim, o Tiger é lembrado como um monstro que dominava batalhas específicas, mas não dominou a guerra. Ele representa a tentativa da Alemanha nazista de criar armas tão avançadas que pudessem compensar seus erros estratégicos e seu desgaste. Em certo sentido, o Tiger foi uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. Uma obra-prima da engenharia que vinha acompanhada do peso moral, material e humano de um conflito desesperado. No fim, ele continua sendo um dos símbolos mais poderosos da Segunda Guerra, não porque conseguiu vencer o conflito, mas porque, por um breve momento, conseguiu parecer invencível. E essa sensação, essa mistura de medo, admiração e pânico, é exatamente o que o tornou tão difícil de destruir tanto nas batalhas quanto na memória histórica da humanidade.